Boa noite, irmãos. Leitura de hoje, a história da igreja, a partir desse ponto. O martírio de Justino, chamado o Marte. Justino nasceu em Neápolis, em Samaria, de pais gentios. Quando jovem, ele cuidadosamente estudou as diferentes seitas filosóficas, mas não encontrando a satisfação que seu coração ansiava, ele foi levado a ouvir o evangelho. Nisto, ele descobriu, através da bênção de Deus, um perfeito descanso para sua alma e cada desejo de seu coração integralmente cumprido. Ele se tornou um cristão sincero e um celebrado escritor em defesa do cristianismo. No início do reinado de Aurélio, Justino era um homem marcado. Acusações foram feitas contra ele por um homem chamado Crescente, um filósofo da seita dos cínicos. Ele foi preso com 6 de seus companheiros e todos foram levados perante o prefeito. Eles foram requisitados a sacrificar os deuses. Ninguém respondeu Justino, cujo entendimento é são. Vai abandonar a verdadeira religião por causa do erro e impiedade. A menos que se sujeite, disse o prefeito. Você será atormentado sem misericórdia. Não desejamos nada mais, sinceramente, ele respondeu. Além de suportar torturas por nosso Senhor Jesus Cristo, além de suportar torturas por nosso Senhor Jesus Cristo. O restante concordou e disseram: somos cristãos e não podemos sacrificar os ídolos. O governador então pronunciou a sentença. Quanto a esses que se recusam a sacrificar os deuses e a obedecer os decretos imperiais, que sejam primeiro açoitados e depois decapitados, de acordo com as leis. Os mártires, os mártires se alegraram e louvaram a Deus, e sendo levados de volta à prisão, foram açoitados e depois decapitados. Isso aconteceu em Roma, por volta do ano 165. Assim dormiu em Jesus um dos primeiros pais, e ganhou o título glorioso de Marte, que geralmente acompanha seu nome. Seus escritos têm sido cuidadosamente examinados por muitos, e lhes são atribuídos grande importância. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, fique à vontade para trazer um pensamento, e também as irmãs, se tiverem alguma dúvida, podem estar também interrompendo, perguntando ou colocando no chat. Lembro dos irmãos mais velhos na fé, falam, né, que para um cristão se alegrar, sabendo que vai morrer pelo Senhor Jesus, ele tem que estar transbordando de fé, de palavra, ser muito alimentado, e como Estevão, né, e foi apedrejado, irmãos. E tem uma passagem que, em Apocalipse, eu não lembro agora o versículo, mas é bem, é bem pequena, que diz que o Senhor é digno.
A gente passa por aflições aqui nessa terra, mas tem irmãos que em todo o mundo passa aflições por causa da obra do Senhor, né? E aí entra o nosso temor de estar sempre lembrando desses irmãos e estar intercedendo por eles, né? Irmãos que estão na linha de frente. Versos sobre o martírio por um centurião romano. Ó, deu o cristão ao leão, chama descontroladamente a multidão romana. Sim, ao leão castanho amarelado da África, gritam os fortes e corajosos guerreiros. Deixe o faminto leão os rasgue. Ecoa o riso contente da multidão. Arremessam-no ao leão. Gritou alto a nobre matrona. Dê o cristão ao leão. Falaram em tom grave e lento. Dê seus assentos de altos dignatários, senadores em vistosas fileiras. Então, de voo em voo, ecoa o grito, o aplauso, as rajadas de risos. Até o gigante Coliseu, debaixo do tumulto, parecia oscilar. E o clamor do povo rola através do arco de Tito, todos para baixo do Fórum Romano, ao violento Capitólio. Então uma pausa, mais silêncio, e ouça esse berro feroz e selvagem. Esse é o leão do Saara, enfurecido em sua jaula, feroz, com fome e em grilhões. Sacode ele sua juba, castanho amarelado, para sua presa viva, impaciente, lutando contra suas barras e correntes. Mas uma voz roubada rouba fracamente da próxima jaula fria e escura. É o canto do cristão condenado à morte. Suave e baixo seu hino de morte. Com as mãos erguidas está orando pelos homens que perdem seu sangue. Com a fé santa pretelha por aquela multidão que grita. Eles estão esperando. Levante a grade. Vem ele adiante, sereno para morrer, com uma radiância em torno da testa e um brilho nos olhos. Nunca, quando legiões de romanos no meio, com elmo em sua testa, pressionam, pressionam para a frente da batalha, com um passo mais firme que agora. Erga a grade, ele está esperando. Deixe o leão selvagem vir. Ele só pode romper uma passagem para a alma alcançar seu lar. Que fé, né, irmãos? O martírio
de Poli... o martírio de Policarpo. O comportamento do venerável bispo de Esmirna, em vista de seu martírio, foi muito cristão e nobre. Ele estava preparado e pronto para seus perseguidores, sem ser impulsivo ou imprudente, como alguns que, em meio à hesitação, tinham sido. Quando ouviu os gritos das pessoas exigindo sua morte, era sua intenção permanecer em silêncio na cidade e esperar a decisão que Deus tomaria para si. Mas pelas súplicas da igreja, ele se permitiu ser persuadido a se refugiar em uma vila vizinha. Ali ele passou o tempo com alguns amigos, ocupado noite e dia em oração por todas as igrejas em todo o mundo. Mas seus perseguidores logo descobriram seu retiro, quando lhe disseram que os oficiais públicos estavam à porta. Ele os convidou a entrar, pediu que lhe servissem carne e bebida e pediu para que lhe concedessem uma hora de oração silenciosa. Mas a plenitude do seu coração o levou a 2 horas de oração. Sua devoção, idade e aparência impressionaram muito os pagãos. Ele deveria ter mais de 90 anos de idade. Chegou o momento de levá-lo à cidade. O pré-cônsul aparentemente não era pessoalmente hostil contra os cristãos. Ele, evidentemente, sentia apelidoso Policarpo e fez o que pôde para salvá-lo. Ele pediu-lhe que jurasse pelo gênio ou espírito do imperador e desse prova de seu arrependimento. Mas Policarpo foi calmo e firme, com seus olhos erguidos para o céu, para o céu. O pré-cônsul, novamente, pediu-lhe, dizendo: negue a Cristo e te libertaremos. O velho homem respondeu: 86 anos o tenho servido, e ele só me faz bem. E como eu poderia negá-lo, meu Senhor e Salvador? O governador, vendo que tanto promessas como ameaças eram em vão, foi forçado a proclamar no anfiteatro. Policarpo se declarou cristão. A população, a população pagã, com um grito enfurecido, respondeu: este é o mestre do ateísmo, o pai dos cristãos, o inimigo de nossos deuses. Por culpa dele, tantos têm deixado de oferecer seus sacrifícios. Assim que o governador cedeu às exigências do povo, de que Policarpo deveria morrer na estaca, judeus e pagãos se apressaram para trazer madeira para esse fim. Quando estavam prestes a fixá-lo com pregos à estaca, ele disse: deixe-me assim. Aquele que tem me fortalecido para enfrentar as chamas também me capacitará a ficar firme na estaca. Antes que acendessem o fogo, ele orou: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado, Jesus Cristo, por meio de quem temos recebido de ti o conhecimento de ti mesmo, Deus dos anjos e de toda a criação, da raça humana e do justo que viveu em tua presença. Eu te louvo por ter me achado digno
deste dia e desta hora, de, de fazer parte do rol de tuas testemunhas no cálice do teu Cristo. O fogo começou a arder, mas as chamas se movimentaram ao redor do corpo, formando a figura de uma vela de navio soprada pelo vento. Os supersticiosos romanos, temendo que o fogo não o consumisse, mergulharam uma lança em seu lado. E assim, Policarpo foi coroado com a vitória. Estes são apenas breves extratos dos relatos que têm sido passados adiante até nós sobre o martírio do honrado e admirável bispo. As histórias de mártires estão cheias de pormenores, mas o Senhor abençoou grandemente a maneira cristã pela qual Policarpo sofreu pelo bem da igreja. A fúria do povo foi aplacada, como se tivessem ficado satisfeitos com a vingança, e a sede de sangue pareceu se extinguir por um tempo. O precônsul, também cansado de tanto abate, se recusou absolutamente a ter mais cristãos trazidos perante o tribunal. Quão manifesta é a mão do Senhor nessa maravilhosa e repentina mudança. Ele tinha limitado os dias da tribulação deles antes de serem lançados na fornalha. E agora, esses dias já estavam cumpridos, e nenhum poder na terra ou no inferno poderia prolongá-los uma hora sequer. Eles tinham sido fiéis até a morte e receberam a coroa da vida. As perseguições na França, ano 177 depois de Cristo. Vamos agora nos voltar ao cenário da segunda perseguição sob o reinado do imperador Marco Aurélio. Aconteceu na França e exatamente 10 anos após a perseguição na Ásia. Por ter havido outras perseguições durante esses 10 anos, mas até onde sabemos, não há registros autênticos de nenhum até o ano de 177. A fonte da qual derivamos nosso conhecimento sobre os detalhes dessa última perseguição é uma carta circular das igrejas de Lyon e Vienne, as igrejas da Ásia, na Ásia. Se há qualquer alusão a esses 10 anos históricos nas palavras do Senhor à igreja de Esmirna, não podemos dizer com certeza. As Escrituras não dizem isso.
Comparando a história com a epístola, não é difícil ser sugerido tal pensamento. Tereis uma tribulação de 10 dias. Em outras partes desse livro de significado sobrenatural, um dia é considerado como um ano. Então, pode ser o caso também da epístola a Esmirna. A história nos dá o início e o fim quanto ao tempo, e o leste e o oeste em relação à abrangência da cena. Mas vamos olhar agora para alguns dos detalhes, nos quais a semelhança pode ser mais manifesta. A prisão foi uma das principais características de seus sofrimentos. Muitos morreram pelo ar sufocante das masmorras fedidas. A este respeito, diferia da perseguição na Ásia. A excitação popular se ergueu ainda mais alto do que em Esmirna. Os cristãos eram insultados e abusados sempre que apareciam, e eram até mesmo pilhados em suas próprias casas. Enquanto essa fúria popular irrompia durante a ausência do governador, muitos eram lançados na prisão pelos magistrados inferiores para aguardar seu retorno. Mas o espírito da perseguição nesta ocasião, embora tenha surgido da população, não se restringia a ela. O governador, em sua chegada, parece ter sido infectado com o fanatismo das classes mais baixas. Para sua desonra como magistrado, ele começou o exame dos prisioneiros com torturas. E o testemunho dos escravos, contrariamente a uma antiga lei romana, não foi apenas recebida contra seus mestres, como também arrancada deles por meio dos sofrimentos mais severos. Consequentemente, eles estavam prontos para dizer o que lhes era requerido para escapar do chicote e da roda. Tendo provado, como diziam, que os cristãos praticavam os mais hediondos e piores crimes em suas reuniões, eles agora acreditavam que era correto submetê-los a qualquer crueldade. Nenhum parentesco, nenhuma condição, nenhuma idade e nenhum sexo era motivo para ser poupado. Vettel, um jovem de bom nascimento e posição, e de grande caridade e fervor de espírito, ouvindo que tais acusações eram apresentadas contra seus irmãos, se sentiu impelido a apresentar-se a si mesmo perante o governador como uma testemunha da inocência deles. Ele exigiu ser ouvido, mas o governador recusou-se a ouvir e apenas perguntou-lhe se ele também era um cristão. Quando ele distintamente afirmou que era, o governador ordenou que ele fosse lançado na prisão com o resto. Mais tarde, ele receberia a coroa do martírio.
O idoso bispo Potino, então com mais de 90 anos de idade, sendo provavelmente aquele que tinha vindo da Ásia, levado o evangelho a Lyon, era naturalmente uma boa presa para o leão do inferno. Ele sofria de asma e mal podia respirar. Mas mesmo assim ele foi apreendido e arrastado perante as autoridades. Quem é o Deus dos cristãos? Perguntou o governador. O velho homem calmamente lhe disse que só poderia chegar ao conhecimento do verdadeiro Deus se mostrasse um espírito reto. Aqueles que cercavam o tribunal se esforçaram para conter a explosão de raiva contra o venerável bispo. Ele foi condenado à prisão e, após receber muitos golpes em seu caminho até lá, foi jogado no meio dos outros cristãos. E 2 dias depois dormiu em Jesus, nos braços de seu rebanho sofredor. Que peso de conforto e encorajamento as palavras do bendito Senhor devem ter sido para esses santos sofredores. Nada temas das coisas que hás de padecer. Foi o Senhor, foi o que o Senhor disse à igreja em Esmirna, e que foi provavelmente levado também às igrejas francesas em Lyon e Vienne, Popotino. Eles estavam experimentando um exato cumprimento desse solene e profético aviso. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Eles sabiam que era o grande perseguidor, mesmo que imperadores, governadores e multidões pudessem ser seus instrumentos. Mas o Senhor estava com seus amados sofredores. Eles não apenas os sustinha e confortava, como também manifestou da maneira mais bendita o poder de sua própria presença nas formas mais débeis da humanidade. Isto era, nos aventuramos a dizer uma coisa nova na terra. A superioridade dos cristãos frente a todas as aflições de torturas e a todos os terrores de morte. Surpreendeu totalmente a multidão, atingiu em cheio seus algozes, e ele feriu o orgulho estoico do imperador, o que poderia ser feito com um povo que orava por seus perseguidores e manifestava a compostura e tranquilidade do céu em meio às fogueiras e feras do anfiteatro. Do anfiteatro? Perdão, vou estar lendo aqui. E feriu o orgulho estoico do imperador, que poderia ser feito com um povo que orava por seus perseguidores e manifestava a compostura e tranquilidade do céu em meio às fogueiras e feras do anfiteatro. Tome um exemplo do que afirmamos, um exemplo digno de todo louvor, em todos os tempos e por toda a eternidade, do poder divino demonstrado na fraqueza humana. Difícil ler isso aqui, meus irmãos. Muito difícil. Um comentário rápido, irmão, mas para curiosidade, é que hoje a gente tem os circos, né? Só que a origem da palavra circo, como a gente conhece hoje, ela é totalmente diferente do que ocorreu no Império Romano, onde porque a origem da palavra circo é de círculo ou anel.
E se hoje os homens eles se reúnem em um estádio, né, para ver um jogo de futebol ou de outro esporte, antigamente era comum que as pessoas fossem ao circo, ou como a gente conhece hoje, estádio, para ver as lutas de gladiadores que, com o tempo, começaram a ser bem menos interessantes do que ver cristãos sendo assassinados, né? Porque, como hoje também os cristãos não são bem vistos, na época, muito menos, porque se as pessoas, hoje, isso falando mais do Ocidente, né? É comum que falem mal do nosso povo, falem mal do nosso, de todo o nosso, de toda a nossa fé no Senhor, né? E só que civilmente, né, na lei, não é permitido que eles nos batam ou que venham a nos matar. Ó, eu posso matar porque ele é cristão. Isso no Ocidente não é permitido. Só que na época era. Então, as pessoas, além de poderem falar mal, elas se sentiam livres para agir com violência. E se hoje isso não acontece da mesma forma, não é porque as pessoas estão mais civilizadas ou porque o mundo mudou, é porque o Senhor não tem permitido. É porque o Senhor tem refreado em muita coisa. Porque se fosse permitido que fôssemos apedrejados, que fôssemos executados, seríamos. E a gente tem que sempre ter em vista no Senhor de que esse mundo é um mundo podre, é um mundo corrupto, é um mundo cruel, que quando os homens tiverem oportunidade de fazerem mal ao corpo de Cristo, farão, porque é um mundo é um mundo de escravos, cujo nós também éramos escravos, cujo príncipe é Satanás. Então a gente nunca deve esperar nada de belo do mundo para com o cristão, mas como o irmão Jefferson leu, a gente erra quando a gente rebate toda essa violência com mais violência, seja falando mal das autoridades, do presidente para a república ou de um rei para o império. Seja falando mal do nosso rei, presidente, prefeito, seja lá o que for, mas intercedendo por eles, porque foi isso o que o Senhor nos ordenou. Então, que a gente tenha sempre a visão de que esse mundo ele é mau, ele é pecaminoso, e ele sempre, como está escrito, somos reputados todo dia como ovelhas indo ao matadouro. E só para complementar, muitas vezes a gente vai ler nas escrituras, como o irmão citou, falando sobre a Ásia. Aí a gente, pelo que é ensinado hoje nos colégios, a gente acaba pensando muito Ásia como Japão, China, mas quando a gente olha no mapa, Ásia é todo o continente, inclusive o europeu. O continente europeu, ele é só um continente ideológico. Então, toda aquela região ali, desde a China até a França, tudo ali faz parte de um mesmo continente, que é o continente da Ásia. Por isso que quando a gente lê nas escrituras o apóstolo Paulo comentando alguma viagem ou alguma pregação que ele, as viagens que ele fazia por toda a Ásia, é por aquela região que a gente hoje conhece como Europa. Só isso, irmão. Se algum irmão tiver algum comentário para me corrigir, agradeço. Só lembrando, né, Fernando, que hoje tem uma lei que não serve só, não é só para os cristãos, mas é para todas as religiões, que é a tolerância religiosa, né? Mas a verdade é o Senhor que nos guarda, né? E um bom exemplo de que nós lemos aí que não há espaço
para nenhum tipo de altruísmo, né? E sim, esses irmãos que descansaram no Senhor nessa perseguição, simplesmente exercício de fé. Fé. Só pela fé mesmo, na pessoa, na palavra. E é isso que a gente tem que tomar o exemplo do martírio do Senhor, dos sofrimentos, né? Como o irmão Fernando frisou bem, se hoje o mundo nos tolera, né? Nós, se nós andarmos com o Senhor verdadeiramente, o mundo só nos tolera, né? Em temor, em se separando do mal, mas é como foi falado, a igreja não vai passar por aflição, falo, a ser perseguida, mas tem lugares no mundo que, como, não sei se os irmãos já chegaram a ver vídeos, né, de cristãos serem espancados e serem queimados vivos e cantando hino, da mesma forma que esses irmãos que nós estamos aqui lendo aqui na história da igreja, né? Não sei se já tiraram da internet. Então, são coisas que a gente pode estar aqui sempre pensando na fé desses irmãos. Só complementando, eita, rapidinho. Só complementando, irmãos, é o que eu estava comentando. Como o irmão falou, que até hoje isso acontece. Eu citei muito sobre não poderíamos nos matar, baseado na legislação. Eu falei muito sobre o Ocidente, porque no Ocidente existe muitas culturas pagãs, né? Religiões pagãs, mas elas são mais veladas, se aqui é essa a palavra correta. Elas são mais ocultas, mais escondidas. Só que quando uma nação, como no Oriente Médio acontece muito, no Egito, toda aquela região da Pérsia também, do Irã, né, que é como conhecido hoje, quando uma nação ela abraça mais outra religião, que lá é no caso do islamismo, mais pro lado da China, naquela região dos países ao redor, tem mais a questão do Buda, né, eu esqueci agora o nome do trem, do Buda, essas coisas. Quando essas nações elas abraçam mais outras religiões, é muito mais comum que cristãos sejam perseguidos, mortos e que sofram violência, como o irmão Jefferson citou. Tanto é que eu vi em um vídeo do irmão Mário que existem assembleias no Egito, assembleias reunidas no nome do Senhor, que quando eles querem se reunir, muitas vezes eles têm que ir para o mar. Então, pegam um barquinho e vão para o meio do mar, porque é mais seguro do que em terra, com medo da perseguição e de tudo mais. Então, a gente tem que... Fica só um comentário, né? Que a gente tem que agradecer muito ao Senhor pela liberdade que a gente tem. E fica também um incentivo para que a gente ore pelas autoridades, né? Porque para que o Senhor as guie, para que a gente continue tendo esse livre exercício de poder pegar as escrituras, tendo a capa com o nome dela Bíblia, né? Tendo o nome escrito fora da capa, para quem quiser ver, e ter liberdade para fazer isso. Porque, irmãos, em outros países,
não podem andam com a palavra, mas andam às escondidas. Não podem, ali não pode ser visto que é uma Bíblia, porque senão eles perderiam em relação a este mundo, né? A este mundo passageiro, eles perderiam tudo. Perderiam sua casa, perderiam seu emprego, sua família seria perseguida, né? Porque é muito cultural na Ásia quando alguém faz algo, entre aspas, errado, né? A família também ser perseguida. Então a gente tem uma liberdade muito grande, irmãos. Só isso. Brandina, uma escrava, se distinguiu do resto dos mártires pela variedade de torturas que suportou. Sua senhora, que também sofreu o martírio, temia que a fé de sua serva pudesse ser deixada de lado sob tais provações. Mas isto não aconteceu. Que o Senhor seja louvado, firme como uma rocha, mas pacífica e despretensiosa, ela suportou os mais excruciantes sofrimentos. Seus carrascos lhe pressionavam a negar Cristo e a confessar que as reuniões privadas dos cristãos serviam apenas para suas práticas perversas e que então eles deixariam de torturá-la. Mas não. O flagelo, a roda, a cadeira de ferro quente e as feras selvagens tinham perdido seu terror para ela. Seu coração estava fixado em Cristo e ele a manteve em espírito perto de si. Seu caráter foi completamente formado, não por sua condição social, é claro, que era mais degradada naqueles tempos, mas por sua fé no Senhor, mas por sua fé no Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo que habitava em si. Dia após dia, ela era levada como um espetáculo público de sofrimento, sendo uma mulher e uma escrava. Os pagãos esperavam forçá-la a negar a Cristo e a confessar que os cristãos eram culpados dos crimes denunciados contra eles. Mas foi tudo em vão. Eu sou uma cristã e não há perversidade entre nós. Era a sua resposta calma e invariável. Sua constância exauriu a inventiva crueldade dos seus algozes. Eles estavam surpresos por vê-la viver através da temível sucessão de seus sofrimentos. Mas em suas maiores agonias, ela encontrou força e alívio ao olhar para Jesus e testemunhar por ele. Brandina foi dotada de tanta coragem, diz a carta da Igreja de Lyon, escrita há 1.700 anos atrás, que aqueles que sucessivamente a torturavam de dia e de noite ficaram desgastados de cansaço e se deram por vencidos e exaustos de todos os seus aparatos de tortura e se espantaram de vê-la ainda respirando enquanto seu corpo estava dilacerado e exposto. Antes de narrarmos as cenas finais de seus sofrimentos, devemos notar o que parece para nós ser o segredo de sua grande força e constância. Sem dúvidas, o Senhor a estava sustendo
de maneira marcante como uma testemunha para ele e como testemunho para todos, perdão, e como um testemunho para todas as eras do poder do cristianismo sobre a mente humana, comparado a todas as religiões que já existiram sobre a Terra. Ainda assim, poderíamos dizer particularmente que sua humanidade e temor piedoso eram as claras indicações do seu poder contra o inimigo e de sua inabalável fidelidade a Cristo. Ela estava desenvolvendo sua própria salvação, libertação das dificuldades do caminho, por um profundo senso de sua própria fraqueza consciente, indicada por medo e tremor. Em seu caminho de volta do anfiteatro para a prisão, em companhia de seus companheiros de sofrimento, eles foram rodeados por seus amigos entristecidos quando tiveram oportunidade. Em simpatia e amor, se dirigiram a eles como mártires por Cristo. Mas a isso eles instantaneamente responderam, dizendo: não somos dignos de tal honra. A luta ainda não acabou, e o digno nome de Marte pertence apropriadamente a ele somente, que é a verdadeira e fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe da vida, ou ao menos apenas aquele cujo testemunho Cristo selou pela sua consciência, pela constância até o fim. Somos apenas pobres e humildes confessores. Em lágrimas, eles rogaram para que seus irmãos orassem por eles, para que pudessem ser firmes e verdadeiros até o fim. Assim, a fraqueza deles era sua força, pois as levava e apoiaram-se no poderoso. E assim sempre, e sempre foi, tanto em pequenas quanto em grandes provações. Mas uma nova tristeza os aguardava em seu retorno à prisão. Eles encontraram alguns que tinham desistido pelo medo natural e que tinham negado que eram cristãos. Todavia, nada ganharam por causa disso, pois Satanás jamais os iria libertar. Sobre uma acusação de outros crimes, eles foram mantidos na prisão. Com esses, com esses fracos, Brandina e outros oravam com muitas lágrimas, para que pudessem ser restaurados e fortalecidos. O Senhor respondeu suas orações, de modo que, quando levados novamente para a sua examinação mais profunda, eles firmemente confessaram sua fé em Cristo, e assim foram condenados à morte e receberam a coroa do martírio. Segundo os homens, nomes mais nobres do que o de Brandina desapareceram em cena ensanguentada, e nomes honrados também tinham testemunhado com grande coragem, como foi o caso de Vettel, Portino, Santos, Naturus e Atálios. Mas o último dia de sua aprovação tinha chegado, e a última dor que ela sentiria e a última lágrima que ela derramaria. Ela foi levada para seu exame final com um jovem de 15 anos, chamado Pôntico. Eles foram obrigados a jurar pelos deuses. Eles firmemente recusaram,
mas estavam calmos e imóveis. A multidão estava irritada com a magnânima paciência deles. Todo o repertório de barbaridades lhe foi infringido. Pôntico, embora animado e fortalecido pelas orações de sua irmã em Cristo, logo sucumbiu sob as torturas e adormeceu em Jesus. E agora vinha a nobre e abençoada Brandina, como a igreja a intitulara, como uma mãe que precisava confortar e encorajar seus filhos. Ela foi mantida até o último dia dos jogos. Seus filhos haviam partido antes dela, e ela estava agora ansiando por seguir após eles. Eles tinham aderido ao nobre exército dos mártires acima, e estavam descansando em Jesus, como descansam guerreiros cansados no pacífico paraíso de Deus. Após ter suportado açoites, sentaram-na em uma cadeira de ferro quente. E então ela foi amarrada em uma rede e jogada a um touro. E tendo sido atingida algumas vezes pelo animal, um soldado mergulhou a lança em seu lado. Sem dúvida, ela já estava morta muito antes da lança tê-la atingido. Mas nisto ela teve a honra de ser como seu senhor e mestre. Brilhante certamente será a coroa, em meio às muitas coroas no céu, da constante, humilde, paciente e perseverante Brandina. Vou ver só qual o próximo. Pronto, vamos encerrar até o. Para dar continuidade amanhã em O Poder da Oração. Mas a raiva feroz e selvagem dos pagãos, instigados por Satanás, ainda não tinham alcançado seu limite. Eles começaram a nova guerra contra os corpos mortos dos santos. O sangue deles ainda não os tinham saciado. Eles queriam suas cinzas, assim, os corpos mutilados dos mártires foram coletados e queimados, e lançados no rio Rodano, com fogo que os consumia, para que nenhuma partícula fosse deixada para poluir a terra. Mas a raiva, embora feroz, finalmente se esgotaria, e a natureza, embora selvagem, ficaria cansada de derramamento de sangue. E assim muitos cristãos sobreviveram a essa terrível perseguição. É como o irmão Fernando falou, né? Essa, essa fúria, essa perseguição. O homem sem Cristo é capaz de muitas atrocidades. Temos, portanto, entrado em detalhes mais do que o usual ao falar das perseguições sobre o reinado de Marco Aurélio. Até então, elas são um cumprimento. Cremos dos solenes e proféticos avisos da carta a Esmirna, e também, de modo marcante, da graça do Senhor prometida. Os sofredores foram cheios
e animados por seu próprio espírito. Até mesmo seus perseguidores, diz Neander, nunca foram mencionados por eles com ressentimento, mas eles oravam a Deus para que fossem perdoados aqueles que os tinham sujeitado a tais cruéis sofrimentos. Eles deixaram um legado para seus irmãos, não de conflito e guerra, mas de paz e alegria, unanimidade e amor. Ó, estás em casa, finalmente, cada poste do caminho passado. Tendes apressado alcançar o alvo antes de mim. E ó, as minhas lágrimas caem grossas e rápido, como as esperanças que tinham florescido sobre ti. Os meus lábios recusam dizer adeus, porque nada pode separar nossa vida interligada. Bem cedo tendes ido com Cristo habitar, onde ambos para sempre estaremos. Irmãos, já são 9h27. Vamos estar, como eu já tinha falado, né? Amanhã nós vamos dar continuidade a partir desse tópico aqui, o poder da oração. Muito excelente também. Só vou tirar o print aqui. Vou estar tirando a gravação. Desculpe pela gripe aí, irmão. Eu peguei uma gripe. Vamos lá.